Bem-vindos ao nosso canal Semeando Fé Diária. Hoje, estamos no 14º dia dessa jornada maravilhosa de 40 dias de oração, preparação e fé. Estamos nos aproximando da Páscoa, e cada dia dessa caminhada é uma oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor, de renovarmos nossa confiança, e de termos nossos corações transformados por Ele. Nosso tema do dia hoje é o poder da confiança em Deus. Se tem algo que Deus tem falado profundamente ao meu coração, nos últimos dias, é sobre confiar plenamente em seu poder e em seus planos para nós. Às vezes, nos vemos diante de situações difíceis, e é natural nos questionarmos: será que Deus vai agir? Será que Ele vai me ouvir? Será que Ele vai responder minha oração? Mas, a verdadeira confiança não é apenas acreditar que Deus pode fazer, mas acreditar que Ele fará no tempo dele e da maneira que for melhor para nós. A nossa confiança em Deus move montanhas. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus nos fala sobre o poder da fé. Ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essas palavras nos mostram que a confiança em Deus não precisa ser grande como um oceano. Ela pode ser do tamanho de um pequeno grão de mostarda, mas se for genuína, essa fé tem o poder de mover montanhas. O que está impedindo você de avançar na sua vida, nos seus sonhos, e na sua jornada de fé? O que você sente que é um obstáculo impossível? Hoje, Deus quer te lembrar: não importa o tamanho do obstáculo, importa a sua confiança no poder de Deus. E, com uma fé genuína, mesmo que pareça intransponível, se tornará possível. Temos que confiar no plano de Deus, mesmo no silêncio. Eu sei que muitos de nós enfrentamos situações difíceis. Às vezes, é como se Deus estivesse em silêncio, como se Ele não estivesse ouvindo nossas orações. Mas, mesmo no silêncio, Ele está trabalhando. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, a palavra de Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esses versículos nos ensinam que, quando não entendemos o que Deus está fazendo, é porque seu plano é maior do que o nosso. Não conseguimos ver o quadro completo, mas Deus, que é soberano, tem o controle de tudo. Ele fez o fim antes do princípio. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é o momento certo para agir, e Ele nunca falha. Deus não nos abandona no silêncio. Na verdade, é justamente no silêncio que Ele nos chama a confiar mais profundamente. Quando Deus se cala, Ele nos convida a confiar em sua soberania e a esperar com paciência e fé. Há uma canção de louvor intitulada Com Muito Louvor, da cantora gospel Cassiane, que fala justamente sobre isso. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Um exemplo claro de confiança em Deus é o de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão para sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido, sem explicar exatamente para onde ele estava indo. Abraão, no entanto, confiou na voz de Deus e obedeceu. Ele não sabia o que o aguardava, mas ele confiou no plano de Deus, mesmo sem entender os detalhes. E, como resultado, Deus fez com que a promessa dele se cumprisse. Abraão se tornou o pai de uma grande nação, e sua fé foi considerada como justiça. Esse exemplo nos ensina que, muitas vezes,
Deus não revela todos os detalhes do plano de nossa vida, mas Ele nos pede para confiar nele, e Ele sempre age no momento certo. Se você está esperando por uma resposta de Deus, ou se você se encontra em uma situação que exige paciência e confiança, lembre-se, Deus nunca falha, e o seu plano é perfeito. Há poder na oração e na confiança em Deus. No Novo Testamento, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, encontramos outro conselho poderoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. A oração não é apenas um momento de pedir, mas é também um momento de agradecer e confiar que Deus já está agindo. Muitas vezes, estamos tão focados no que precisamos, que esquecemos de agradecer pelo que já temos. Mas, a confiança em Deus se manifesta também em nossa gratidão. Quando oramos, precisamos ter a confiança de que Ele nos ouve e vai responder de acordo com a sua vontade. Ao nos aproximarmos do fim do vídeo de hoje, vamos orar. Hoje, vamos orar pedindo que Deus aumente nossa fé e confiança nele. Vamos pedir para Ele nos ensinar a descansar na sua soberania e a confiar no seu timing perfeito. Vamos também orar para que Ele nos dê paciência, enquanto esperamos pelas respostas que só Ele pode nos dar. Senhor Deus, agradecemos por Tua bondade e misericórdia. Hoje, entregamos nossas preocupações e ansiedades em Tuas mãos, sabendo que Tu és fiel para cuidar de nós. Aumenta nossa fé, Senhor, e nos ajuda a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos os caminhos que estás nos conduzindo. Que possamos esperar pacientemente, sabendo que Tu estás trabalhando para o nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Em momentos como este da Quaresma, o jejum também se torna um importante meio para aumentar nossa confiança em Deus. O jejum nos ajuda a nos focarmos mais em Deus e menos nas circunstâncias. Quando jejuamos, buscamos em Deus a nossa força, e isso nos ensina a depender completamente dele. Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 21, nos ensina que há situações que só podem ser vencidas através da oração e do jejum. Se você sente no coração que é hora de buscar mais a Deus, o jejum pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer sua fé e aumentar sua confiança no Senhor. Hoje, quero te convidar a confiar plenamente em Deus, mesmo que você não entenda tudo o que está acontecendo ao seu redor. Deus é fiel e tem um plano perfeito para a sua vida. Se você está passando por dificuldades, lembre-se, Ele está no controle. Coloque sua fé nele e saiba que Ele nunca falha. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Tenha um dia lindo e abençoado.